Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer rosas azuis monocromáticas. Nós vamos começar esse trabalho fazendo umas folhinhas de fundo. Eu vou usar um pouquinho do clareante, eu vou usar uma pincelada ao lado aqui de azul hortênsia e vou pegar uma pincelada de azul caribe. Eu vou dar uma ligeira diluída na tinta e eu vou praticamente preencher essa folhinha. O tom vai ficar mesclado um pouquinho, ó, tô pegando um pouco do azul mais claro e peguei um pouco do azul mais escuro. Agora, eu vou com o branco sem clareante. Eu vou colocar no centro, eu vou puxar pra cá. Vou pegar mais um pouquinho, coloco do lado de lá e puxo pra dentro. Isso aqui ainda vai um acabamento depois, tá? As folhinhas menores eu vou fazer nesse tom. Então, esta aqui, estas pequeninas, todas vou fazer com esse tom. Essa folhinha aqui, olha, eu preenchi. Agora, ela tá por trás dessa. Então, aqui tem que ficar mais escurinho. Então, eu tenho que colocar o branco aqui, puxando pra cá. Consequentemente, do lado de lá, puxando pra dentro. Essa daqui, ela tá só uma metade. Então, eu vou colocar aqui na bordinha e vou puxar pra lá. É só isso e ela já tá pronta. Essas daqui são tão pequenininhas que eu vou colocar um pouquinho do branco, vou puxar pro lado e só vou sujar do outro lado ali o pincel. Ó, coloco um pouquinho do branco, puxo pra cá e só sujo aquele lado. Só um pouquinho de branco, é só mesmo para desmaiar elas um pouquinho. Pronto, feitas estas, nós vamos pegar as outras, que nós vamos usar essa quantidade de tinta que eu coloquei aqui, sobrou. Então, eu vou acrescentar um pouco do azul ultramar nessa mistura. Ó, não é bem uma mistura, mas é para escurecer um pouco o tom. Eu vou trabalhar essa daqui, colocando o azul ultramar aqui, ó, nessa parte onde tá mais escuro. E vou colocar mais o azul hortênsia nessa parte onde tá mais claro. Aqui tá mais escuro porque tá por trás dessas duas. E vou trabalhar com o branco também, olha. Aqui eu preciso que esse lado fique mais claro. Então, esse branco que eu coloquei aqui, eu puxo pra lá. E aqui em cima, eu vou colocar o branco e puxar pra dentro. Essa daqui, olha, desse lado, ela tá por baixo dessas duas. Desse lado, ela tá por cima daquela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui embaixo com um pouquinho mais do ultramar. E esse lado aqui, vou trabalhar com o hortênsia. Dou uma misturada, porque essa cor é só para preencher mesmo, você não tem que ficar alisando muito. Aí venho com o branco, aqui, olha, preciso que fique claro. Então, a pincelada de branco, para começar, vai ali. Aqui no centro, você viu que eu não puxei até na ponta, porque ali tem uma dobrinha. Do centro, puxo pra cá. E agora, coloco a dobrinha aqui. Pronto. Esta aqui, ela tá por cima toda desse lado. Então, esse lado aqui, a gente vai deixar ela mais escura. Então, a gente vai preenchendo. Ali fica mais claro. E eu já coloco o azul hortênsia. Misturei, já vou colocar o branco também.
Aqui tá o centro dela. Eu preciso que esse lado fique mais claro. Então, olha, a pincelada que vai fazer o contorno ali com branco. E essa pincelada aqui vem pro lado de cá. Esta aqui, eu vou colocar o azul ultramar mais aqui desse lado, na ponta. E toda essa área aqui eu vou deixar mais clara. E assim a gente vai construindo as folhas, sempre trabalhando a luz e a sombra. A gente tem que ir pensando. Azul ultramar e azul hortênsia. Agora, eu vou voltar com um pouquinho do ultramar aqui, que eu quero deixar de baixo um pouquinho mais escura, que invadir um pouquinho ali com o branco. Isso. Agora eu vou trabalhar com o branco. O centro dela tá aqui. Pra cá, eu vou fazer isso aqui, ó. E agora eu pego a tinta branca, viro o pincel e vou fazer isso aqui. Eu quero esse contorno aqui com branco. Olha, pra lá. Depois o acabamento resolve aquele detalhe ali. Eu vou colocar aqui uma dobrinha. Observando a luz e a sombra, com essas cores, eu vou trabalhar as outras folhas do lado de cá. Já vou aproveitar com um pouquinho do azul marinho. Meu pincel ainda tá sujo do azul ultramar. Com um pouquinho do azul marinho, olha, eu vou colocar a tinta para fazer o cabinho. Eu peguei o pincel de pé e eu tô dando apertadinhas. O cabinho da rosa, ele não é uma assim tão frágil que dê para fazer com pincel zero. Sempre deixa assim, ó, um pouquinho mais grosso e ele é irregular. A gente já pode iluminar com um pouquinho do branco, que você vai trabalhar. Olha, eu peguei o branco, tinta pra cima, coloco na borda de cima e dou umas apertadinhas de pincel. Isso vai fazer uma textura irregular. Ó, um pouquinho liso, um pouquinho apertadinho. Vou fazer as folhinhas do lado de cá e a gente já volta. Olha só como ficaram as folhas, sem o acabamento. Agora você, nesse ponto, você pode pausar para você conferir as folhas como estão. E eu já vou mostrar como vai ficar com o acabamento. Com pincel zero, o azul ultramar que eu tenho ali no pratinho, você vai fazer aquele semi-contorno. A linha do meio, algumas ranhuras assim pro lado, alguma coisinha aqui por fora. Nisso você já arruma alguma imperfeição. Não precisa colocar a ranhura em todos. Aí você já pode fazer esses galinhos aqui com pincel zero. Esses daqui sim, você pode fazer com pincel zero. Essas folhinhas também tem que ter um ligeiro acabamentinho. Não muito, porque elas não são assim muito definidas. Folhinhas não precisam ficar exatamente redondinhas. Vou acrescentar aqui no pratinho uma pincelada de azul celeste. Aí vou fazer assim. O azul celeste eu vou colocar aqui na ponta desse botão. E aqui embaixo, na área do botão da flor, eu vou deixar o azul ultramar mesmo. Ó, vou fazer uma área de luz e uma área de sombra. Agora, aqui eu preencho com o azul ultramar. Aqui também. Mas eu vou deixar uma vista ali, ó. Não vou preencher inteiro. Agora eu vou pegar o branco, um pouquinho de branco, e vou dar umas pinceladinhas assim, ó, aqui em cima do botão, na pontinha de cima. Só pra dar uma clareadinha.
Lavo o pincel, seco o pincel, pego um pouquinho do branco e vou fazer aqui, ó, onde tem essa divisão aqui. Olha, coloquei uma pinceladinha, vou dar uma esfumaçada pra trás. Mesma coisa aqui. Aqui, não vou começar lá de baixo, tá? Eu tô começando daqui, dou uma esfumaçada pra trás. Agora, essa aqui tem uma bola e tem uma outra parte que é mais uma sépala. Aqui nessa bola, eu vou colocar aqui, ó, um pontinho de luz, vou levando ele pra lá, empurrando. Depois pego a tinta entre as duas partes da sépala, coloco bem no meio, cresço pra lá, cresço pra cá e vou fazer essa sépala assim. Vai ficar clarinho toda a volta. Esse daqui vai ficar clarinho aqui embaixo, esse daqui também, olha. Assim você tem o botão. Já vou aproveitar, já vou fazer o acabamento dele também. Vou sujar o pincel aqui, ó. Eu tenho uma misturinha de clareante. Já tá tudo misturado ali, olha. Eu pego essa cor média e vou puxar aqui, ó, alguns risquinhos. Que vão ser as sépalas. Um pouquinho pra fora. E aqui tem aquelas duas pinceladinhas, assim, que a gente dá. Agora, eu vou pro lado de cá fazer o outro botãozinho. Esse botãozinho aqui, ele tá todo fechado. Eu vou misturar o Caribe com o Ultramar, que eu tenho ali no prato. E vou preencher. Ele não tá muito nítido. Tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Aqui, ó, na parte gordinha, ilumino um pouquinho. Aí eu vou fazer assim, esse eu vou iluminar pro lado de fora, ó. Iluminei ali. Vou iluminar aqui também. Uma pinceladinha. E agora eu vou colocar aqui no meio aquela pincelada que vai ficar gordinho, ó. Puxo pra cá, vou puxando pra cá. Já pego o pincel 0, vou puxar pontinhas. Ele tá fechadinho, então vai ficar só assim com pontinhas. Agora nós vamos fazer esse aqui de baixo, que tá um pouquinho mais aberto. Tô pegando o Ultramar com um pouquinho do Celeste, no pincel pequeno também. Eu vou começar por essa pétala aqui. Ela tá dobrada. Então, aqui dentro, olha, vai ficar mais escurinho. Eu já vou trabalhando com o branco junto. Só essa beiradinha aqui, olha, que vai ficar clarinha. Ela tem uma dobrinha. Essa dobrinha é grande, então aqui eu por fora vou sujar com o Ultramar e vou colocar o branco na bordinha aqui pra mostrar que ela tá dobrada. Essa daqui também. Olha, esse lado aqui fica escurinho, eu tô usando o Ultramar misturadinho com Celeste. Vou dar uma puxadinha pra lá. Já vou aproveitar e vou colocar aqui dentro, ó, nessa pétala de trás também um pouquinho. Essa daqui, coloco o branco, aí peguei uma pincelada um pouquinho mais generosa, um pouquinho mais gorda, porque ela tá por cima da folha. E não vou fazer uma coisa reta, redonda. Aí eu dou uma puxadinha de pincel, assim, deixando esse arranhado. Essa pétalazinha aqui de trás, só vou pôr um pouquinho de luz aqui. E vou apertar o pincel assim, o que ficar, ficou. Eu vou pegar agora um pouquinho mais do Celeste no pincel. Um pouquinho mais do Celeste do que o Ultramar. Você viu que eu preenchi quase tudo, deixei só uma bordinha para eu não perder o risco. Aqui em cima um pouquinho mais do Ultramar. E essa beiradinha aqui, olha, eu vou separar com o branco. Aqui também vou separar com o branco.
porque essa pétala tá por cima. Esse branco aqui, eu vou deixar ele assim, ó, riscado, de baixo pra cima. É um pouquinho de excesso que eu quero dizer. Aí eu puxo o pincel e não desmancho. Aqui eu vou colocar uma dobrinha. Aqui só uma pontinha de tinta. Esse branquinho aqui, olha, ele chega aqui em cima. Pronto. A sépala dele aqui embaixo, ó, ultramar, é um pouquinho mais comprida. Um pouquinho de luz daquele lado ali. Já em seguida, eu vou fazer também o acabamento. Aqui a gente precisa marcar alguma coisinha, arrumar alguma coisinha. E essa é a hora. Aqui nós temos uma sépala maior. Podemos colocar uma outra aqui também desse lado. Já vou deixar o cabinho. Acho que posso pôr mais uma sépala aqui. Como eu coloquei uma sépala em cima dessa parte aqui que estava escura, então eu preciso iluminar essa daqui, ó. Então eu vou bater o pincel aqui, separado desse, e vou puxar, ó. Agora eu vou bater o pincel aqui e puxo pra lá, e um pouquinho aqui e puxo pra cá. Pronto. Agora vamos para outra rosa. Nessa rosa aqui, essa área, eu quero que fique bem mais escura. Então, eu coloquei um pouquinho do azul marinho, que eu vou pegar junto com o azul ultramar. Eu vou preencher aqui. Você pode preencher deixando as sépalas, para você saber onde elas estão. Atrás da folhinha. Aqui, cada pétala dessa tá uma por cima da outra. Então, a gente já vai colocando, olha, a sombra aqui. Nessa daqui, a sombra vai aqui. Dando uma esfumaçadinha pra cá. Aqui na ponta dela vai ter uma dobrinha, então você pode até puxar assim, ó, um pouquinho. Essa daqui também, olha. Ela segue aqui, tem uma dobrinha. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Só que do lado de lá, eu vou pegar azul ultramar com azul celeste. Ela vai ficar um pouco mais clara. Sempre por trás, ultramar com celeste, olha. Para fazer a luz dessa área aqui, eu vou usar o azul hortênsia. Não vou trabalhar com o branco aqui. Olha, a área de fora aqui, ó, fica clarinha. E aqui já vai uma dobrinha. Agora, essa daqui, ó. Quando chega aqui, parece confuso. Mas se você olhar no teu risco, você vai saber onde puxar essa luz. Aqui já vai uma dobrinha também, na pontinha. As dobrinhas sempre são na pontinha dessa pétala, então termina ali. Essa daqui, um pouquinho de luz aqui, dá uma misturadinha de leve, e também a gente já faz a dobrinha aqui. Aquelas de lá, eu vou trabalhar com o branco, porque são mais claras. O movimento é o mesmo, ó, você pega a linha da pétala de baixo e leva ela até na ponta, aí vem limpando o pincel. Aí você põe a dobrinha na beiradinha, aí já vem a outra pétala. Essa você não leva o branco ali, porque ela tá por trás. Tem uma dobrinha. Pronto, agora a gente chegou nessa pétala do meio. Aqui a gente tem que pôr um branco para separar dessa. Então, eu vou pegar um pouquinho do ultramar com o azul marinho, começo aqui no pé e puxo um pouquinho para cá, para fazer uma sombra. Aqui eu tenho duas dobrinhas
embaixo das dobrinhas, também vai ficar um pouquinho escuro. Aqui eu já vou pegar o celeste para fazer a sombra aqui embaixo da dobrinha. Olha como que ficou. Agora eu vou pegar o azul hortênsia e vou fazer essa luz aqui. Ó, ela vem até aqui onde começa a dobrinha. Dobrinha. Esse lado de cá eu vou pegar o branco. Coloco ali no meio, venho puxando até encontrar a dobrinha. Aqui eu dou uma puxada, deixando arranhado. Ó, a gente some com essa tinta pra cá. E a dobrinha aqui eu vou colocar de branco. Ficou dividido. Um lado branco, um lado azul. Então, com um pouquinho de branco, eu vou dar uma realçada na pontinha dessa dobrinha. Vou realçar um pouquinho mais o branco ainda aqui, porque quando secar ele vai escurecer um pouquinho. Aqui tem que ficar bem branquinho. Outro detalhe, você não pode puxar aqui, por exemplo, reto. Você tem que puxar e tem que curvar o pincel, porque, olha, a forma da pétala é arredondada aqui. Então, aqui também, ó, se ficar essa ranhura, não pode ficar reto. Ela vem e aqui ela faz um pouquinho de curvatura, acompanhando a linha de fora. Bem branquinho, bem iluminado. Agora, nós vamos vamos fazer, aqui tem um tronquinho, eu vou usar o marinho, um pouquinho do ultramar. Ele é um pouquinho mais fino do que aquele lá do pé. E ele passa por cima da rosa. Já vou iluminar um pouquinho do branco, a tinta pra cima. Agora nós vamos pra rosa maior. Eu vou começar aqui pelo lado de baixo, pelas pétalas. E vou usar o azul marinho com um pouquinho do ultramar. Os dois juntos no pincel. Então, olha, essa pétala é a que tá por trás de todas as outras. Então, todo esse canto aqui, ó, vai ficar escuro. Olha, eu vou trabalhar as sombras primeiro. Ela tá por trás dessa folha, então aqui também fica escurinho, ó. Olha como que ela ficou. Já vou concluir. Eu vou usar um pouquinho do celeste para fazer essa transição aqui. Tá grandinho. Olha, se for me acompanhando, você vai conseguir fazer direitinho. Tá. Agora vamos estudar essa daqui. Um pouquinho de tinta no pincel. Olha, ela sai daqui, ela vem até aqui. Aqui ela entrou por trás dessa. Só que aqui ela tem uma dobrinha. Então, a gente já vai separar aqui, ó, a dobrinha. E essa área aqui vai ficar escura, ó. Ali na frente, vou colocar o azul celeste. Termino de preencher. E aqui não tenho pra onde puxar. Eu tô trabalhando redondinho. Ainda não tô moldando a pétala. E essa dobrinha aqui, só com o pincel sujinho, olha, eu vou só limpar a tinta em cima dela. Mas ela tá ali, eu tô vendo, não vou me perder. Mais um pouquinho de tinta no pincel, azul marinho e ultramar. Eu vou fazer essa pétala de cá. Tem um risco aqui, mas ignorem. Porque quando eu vou desenhar, às vezes sai um risco no lugar errado. Olha, aqui, ó, a dobrinha. E esse lado de cá, ela tá inteira por trás dessa. Então, aqui tem que ficar escuro. E vou terminar com o celeste. Quando você faz uma monocromia, você pode trabalhar com uma cor de sombra e uma cor de luz, tá? É uma monocromia. Eu tô trabalhando com alguns tons diferentes aqui, só pra misturar, pra fazer um degradê. Olha, eu vou sujar aqui em cima da dobrinha. Pra ficar um pouquinho mais alegre o trabalho. Porque quando você faz com uma cor só, ele fica certo, fica monocromia, só que não destaca muito, ele não tem nuances. Essa pétala aqui, olha, ela tá também por trás dessa, ela tá por trás desse bojo aqui,
e ela também tem uma dobrinha. Então, essa área aqui, ó, passei por cima da pontinha ali, mas não faz mal. Aqui, eu vou até deixar um pouquinho mais escuro, que eu quero iluminar essa parte de lá. Preencho com celeste. Sujo em cima da dobrinha. Agora, eu vou fazer essa pequenininha aqui. Mesma coisa, olha, aqui tem uma linha, aqui tem uma dobrinha. Aqui a gente respeita esse redondinho aqui. E vai ter um pouquinho de luz aqui na pontinha. Tá, agora a gente vai naquela de lá. Também, olha, a dobrinha. Esse lado aqui que é o lado do bojo. E aqui ela tá entrando pra cá, então fica escurinho. Vou terminar aqui com o azul hortênsia. Sujo em cima da dobrinha. Agora, a gente vai pular pra cá. Nós vamos fazer o miolo. Você vai pegar o marinho puro e vai colocar aqui, ó. Aí, você vai crescer com ele assim. A gente tá trabalhando só aqui ainda o miolo. Agora, você vai pegar o azul hortênsia e vai terminar de preencher. Quando você terminou de preencher aqui, você vai fazendo assim, ó. Você vai empurrando o hortênsia pra cima do azul marinho. Agora, a gente vai pra essa pétala e essa que tem a mesma situação. Olha, aqui tem uma dobrinha. Dou uma escurecidinha. Aqui também, ó. Tem uma dobrinha. Dou uma escurecidinha aqui por dentro. Essa daqui, termino com azul celeste. Fecho aqui já a dobrinha, né? Sujo por cima dela. Aquela de lá, termino com azul hortênsia. Você viu que eu tô fazendo isso, mas sem limpar o pincel. Aqui no meio, eu tenho um espaço que eu vou chegar com esse azul inteiro, ó. Deixei só o espaço da dobrinha ali. Aqui também. Ó, espaço de sombra. Espaço de sombra. Você viu que isso daqui é continuação desse. Mas a gente já vai fazer. Aqui temos duas dobrinhas. Vou colocar a sombra pra cá de azul marinho com ultramar. Vou colocar a sombra pra lá com o celeste. Agora eu vou pegar o azul hortênsia e vou fazer essa linha aqui, ó. Vou passar por aqui, vou vazar aqui desse lado. Aqui eu vou esfumaçando para tirar aquela divisão. Do lado de lá, eu já vou trabalhar com um pouquinho do branco. Nesse ponto, a gente já definiu a rosa inteirinha. Olha, ele vem sumindo. Essa partezinha aqui, azul celeste, vou sujar em cima também. Você viu que tudo isso aqui na minha tinta tem clareante, tá? Pra ficar um pouco mais leve. Não é pra sumir com tudo, só pra dar uma apagadinha. Agora vem a parte principal. Agora vem o corte da rosa. Você vai fazer assim. Você vai pegar o branco, uma pincelada de branco. Nós vamos voltar aqui, nessa pétala de baixo. Tô colocando, não tô colocando uma coisa redonda, tá? Tô colocando aquela tinta do meu pincel. Eu vou fazer esse puxado pra cá, ó. A tinta de baixo ainda tá úmida. Eu vou deixar esse arranhado, ó, bem nítido, tá? Pego mais um pouquinho e eu vou colocar essa tinta aqui. Você viu que tá bem na pontinha da pétala? Eu vou puxar pra cá. Pra que lado que eu tô puxando? Como que eu sei que eu não tenho que puxar pra lá? Porque o ponto de encontro das pétalas é esse. Todas as pétalas, elas vão se prender aqui, embaixo desse bojo. Então, todas as pinceladas têm que convergir para esse ponto. Aqui é a mesma coisa. Coloco a tinta ali na borda e puxo para dentro. Não puxo, você viu que eu não cheguei quase aqui na dobrinha. Que a dobrinha eu vou fazer agora, ó. E ela tem que
sair dessa pétala aqui, ó. Ela não pode vir até aqui dando a impressão que tá indo pra lá. Não, ela tá vindo pra cá. Aqui tem outra dobrinha, que é a mesma coisa. Aqui embaixo, eu já vou fazer essas dobrinhas com o azul hortênsia. Vou pegar ele aqui mais purinho. Dobrinha. Coloco a tinta aqui. Você viu que meu pincel tinha um pouquinho de branco. E puxo pra cá. Aqui, coloco a tinta na borda e puxo pra lá. Faço a dobrinha com azul hortênsia. Aqui a mesma coisa. Faço a dobrinha com azul hortênsia. Vou realçar um pouquinho aqui. Já vou fazer essa dobrinha aqui também com azul hortênsia. Saiu um pontinho pra fora. Essa daqui é assim, olha. Bate o pincel gordo de tinta aqui, puxa. Bate o pincel, puxo. Bato o pincel e puxo. Já fica pronta. Essa de cá, eu vou aqui ainda vou fazer com esse azul hortênsia. E ali eu vou terminar com o branco. Essa daqui vem pra cá. Aqui eu tenho a dobrinha da pétala maior. Nunca deixe uma de uma cor, outra da outra. Eu tenho que passar um pouquinho da cor pra cá. Aqui eu tenho a dobrinha daquela. Aqui, pinceladinhas. Pinceladinha, pinceladinha. Aqui, ó, essa pétala é do meio. Puxo ela pra lá, puxo ela pra cá. Limpo o pincel no meio. Essa daqui, puxo pra cá e limpo o pincel aqui nessa posição. Pouquinho de branco aqui, só pra não ficar muito diferente. Aqui pra cá. E limpo o pincel. Depois disso, eu lavo meu pincel e a gente tem que dar uma arrumadinha sempre nessas pinceladas. Olha, quando ficam assim meio crespas, eu gosto de voltar com o pincel seco, dando pinceladinhas para ajeitar. Aqui nesse miolinho, eu vou, onde tá bem escuro, eu vou colocar umas batidinhas com o branco. Você viu que aqui eu me esqueci de colocar as sépalas. Você pode colocar com azul marinho e dar assim uma pinceladinha de branco. Bem pequena, bem curta, mas assim, que fique aparecendo branco. E a gente pode, olha, depois que a gente faz, que ele seca um pouco, você percebe que começa a sumir. O branco vai sendo absorvido. Então, você pode voltar com um pouquinho do branco, fazendo uma maquiagem. Mas só em cima de onde já tinha o branco. Essa parte aqui vai ficar mais clara. Isso vai realçar o trabalho, vai aparecer mais. Como eu não experimentei antes, eu tô pintando aqui direto para gravar, eu achei que essa parte ficou bonita, só que eu achei que ficou faltando uma cor mais escura. Então eu vou realçar um pouquinho aqui, ó, com azul marinho, só para ela conversar um pouquinho mais com a rosa. É a mesma coisa que já foi feito, tá? Só tô ampliando um pouquinho a área de cor escura. Pronto, já tô um pouco mais satisfeita. Agora, nós vamos fazer um fundinho. Você viu que aqui no pratinho eu tenho clareante e tenho vários tons. Eu vou pegar assim, ó, vou sujar o pincel, aí eu vou fazer isso aqui, ó. É um batidinho. Um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais claro. Usando o clareante, pincel sujinho, só um pouquinho. Ó, aqui tô apertando o pincel. Um pouquinho da azul hortênsia com o celeste. Aqui já tá seco, então posso apertar o pincel.
aqui até a ponta, manchadinho. Olha, eu tô pegando esse aqui mais clarinho. Toda a área de cima aqui trabalha com a cor um pouquinho mais clara. Pronto, quem tava querendo uma rosa azul, aí está o jeito que eu faço a monocromia da rosa em azul. Espero que vocês tenham gostado e que possam aproveitar bastante. Esse risco você já encontra disponível na minha página Sonalu Pinturas. Até mais!